Olá, a paz do Senhor Jesus. Deixa eu derramar algo sobre a tua vida. Estava com saudade, não estou com um semblante muito feliz hoje, né? Perdi uma amiga há pouco tempo, foi no domingo, né? Hoje é segunda-feira. Mas o Senhor, Ele me convidava a gravar esse vídeo. E tem uma passagem que eu gosto muito dos discípulos no caminho de Emaús, que o coração deles se aquecia porque Jesus estava com eles. E toda vez que eu sinto esse aquecimento no meu coração, eu preciso dizer: eis-me aqui, porque o Senhor quer falar. E não é sobre mim, é sobre Ele. E eu quero que você fique comigo até o final. Me permita, esteja na mesa comigo. Na mesa tem cura. Eu sempre falo isso. E talvez hoje você está recebendo esse vídeo, talvez seu coração também esteja em luto. Ou quem sabe preocupado. Às vezes o luto não é por causa de uma perda, de alguém que se foi, mas é um relacionamento, é um problema, é um filho que está vivo, mas faz tantas coisas que parece, né, que não está mais ali. E eu quero que você mergulhe comigo um pouquinho na palavra, vamos pensar. E eu prometo que o Espírito Santo vai estar com a gente, porque ele já chegou aqui. Eu sinto a presença dele. Eu quero dizer o que eu sempre digo. Você é amada e amado do Senhor. Você é vista e visto do Senhor. Você é cuidada e cuidado do Senhor. Gente, isso não é um mantra, tá? Isso é a palavra de Deus. Você está sendo vista por Deus. Você é cuidada, você é amada. Não deixa ninguém roubar sua identidade de filha. Todos os dias, incansavelmente, o inimigo da nossa alma vem para dizer que não somos, que não podemos, que não vamos conseguir, trazer tristeza, ele cega os nossos olhos e os nossos ouvidos. Então nós vamos orar agora para que toda força maligna perca força e que você entenda o que eu tenho para derramar sobre você. Espírito Santo de Deus, que não seja eu, mas seja o teu Espírito a me conduzir. Eu repreendo agora toda a força das trevas, naramanto, decanto, rabianto, xirimiandarai. Senhor, eu clamo a ti por anjos batedores, anjos de guerra, me cerca cada um que está ouvindo este vídeo, com anjos, Senhor, celestiais. Nos dá força, ânimo e vigor. Abre, Senhor, agora os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais. Toma nossa mente agora. Vai repreendendo todo o demônio que aprisiona a mente. Que haja libertação, que você seja livre para ouvir. Toma o coração, Senhor. Vai tomando agora o coração de cada vida. Em nome de Jesus. Gente, olha só. Você sabia que a cada 1 segundo morre alguém? Cada 1 segundo tem alguém indo embora. Calma, eu não quero te apavorar. Não é sobre isso, eu não sou preletora do apocalipse. Não, de jeito nenhum. Eu quero que você reflita e que você, após esse vídeo, você coloque ponteiros no lugar, tá bom? Vem comigo que você vai entender onde eu quero chegar. O nosso texto base de hoje, e eu sempre vou usar a Bíblia como base, é meu manual de vida, é meu norte, é minha bússola, e que seja a tua também. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2, que diz assim: pregues a palavra a tempo e fora de tempo. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Eu contei para vocês que eu estou no luto, eu perdi uma amiga com 42 anos de idade. E quando eu recebi aquela notícia, foi ontem, eu desabei, eu caí no chão. Eu caí porque foi mais forte do que o meu... você não sustenta, né, o peso da notícia. E eu fiquei muito reflexiva, tá sendo difícil para mim, né? E eu quero te dizer uma coisa. Sabe qual foi a minha última mensagem para ela? Volta para casa.
Volta para Cristo. Volta para casa. Volta para Cristo. Foi isso que eu disse para ela. Foi minha última mensagem para ela. Eu mandei para ela a localização da igreja. Eu mandei para ela os dias de culto. E eu falei, vem. Essa foi minha última mensagem. Sabe o que ela me disse? Hoje não dá, amiga. Eu tô sem tempo. Foi isso. A gente respira fundo, né? Quantas vezes eu e você fazemos isso, né? Dizemos que estamos sem tempo. Depois a gente vai, depois a gente vê o que acontece. E eu anotei umas coisas e eu tô tentando o máximo possível gravar sem precisar olhar. Mas hoje eu preciso porque eu tenho dormido muito mal. Foram noites difíceis, né? Porque a gente é servo de Deus, mas a gente é ser humano. E eu quero dividir com você, eu não quero perder nada, mas fica comigo. Não é uma coisa pra você temer, é pra você se acertar, entende? Escuta o que eu tenho pra te dizer. Eu coloquei o tema desse vídeo, a tempo e fora de tempo, quando a eternidade bate a porta. Existe um versículo que fala assim, se pedirem tua alma hoje, o que tu tem preparado? Se pedirem hoje, o que tu tem preparado? Isso é tão sério. Lá no Salmo 90 fala assim, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias, para que a gente alcance sabedoria. E esse salmo tem sido a minha oração já há alguns meses, tanto minha quanto do meu marido. A gente tem falado muito sobre isso. A gente vai amadurecendo, vai envelhecendo, a gente vai tomando consciência cada vez mais. Vamos pedir a Deus para nos ensinar a contar os nossos dias? E eu anotei aqui, né? Você sabia que no mundo uma pessoa morre a cada segundo? Gente, que coisa impressionante isso, né? Às vezes a gente não se dá conta, a gente não para pensar, né? São mais de 150 mil pessoas por dia. Tem muita gente nascendo também, eu gosto de falar de coisa boa, né? Tem gente nascendo o tempo todo, um monte de criança maravilhosa chegando, mas vamos falar aqui, tem muita gente indo embora. E indo embora, gente, de qualquer jeito. Distraído com as coisas que passam, com as coisas passageiras, né? Alguém tá morrendo nesse momento. Isso é triste, né? E quando eu leio isso, vem duas perguntas para mim. Essas pessoas estavam preparadas para a eternidade? Porque a gente tem uma vida aqui que a gente vai viver 80, 90 anos. E depois disso, você tá preparado para o depois? Não me deixa, fica aí. Porque às vezes a gente escuta coisas que somos confrontadas e a gente quer ir embora, quer correr. Você tá preparado para a eternidade? Você tá preparada? Para e pensa se você tá preparado. Alguém falou de Jesus para essas pessoas? Eu tô aqui falando de Jesus para vocês. A tempo e fora de tempo. E aí vem o versículo base, né? Prega a palavra. Insta a tempo e fora do tempo. Seja inconveniente para as coisas de Deus. As pessoas hoje são tão inconvenientes para tantas coisas, né? Uma exposição excessiva de corpo, de um monte de coisas. Seja insistente com as pessoas. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Bíblia. E amor, né, gente? Não tá falando ali não, mas eu tô. Hoje, mais do que nunca, esse versículo ecoa no meu coração. Naramandarai dekandarashuriandara subia. O Espírito Santo está aqui, não porque eu mereço, não. Mas porque essa palavra precisa ser pregada. Eu perdi uma amiga. Ela se foi com 42 anos. Meu Deus. Mas eu guardo no peito um consolo. A minha última mensagem para ela não foi uma mensagem trivial. Foi um convite. Foi um chamado. Foi um gesto que dizia: volta para casa do Pai. Foi essa a minha última mensagem para ela.
E é sobre isso que eu quero refletir com você hoje. A gente tá aqui conversando na mesa, né? Com a minha aguinha aqui para eu derramar sobre vocês a palavra de Deus. Com amor, tá? Com misericórdia. Entendendo as tuas lutas e as tuas dores, os teus traumas, tá bom? Eu entendo isso tudo. Eu também tenho os meus, tá bom? Nossos dias estão contados, mas estão contados por Deus. Lá no Salmo 139, no versículo 6, diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todos os nossos dias foram escritos. Isso, a palavra está dizendo que os nossos dias estão escritos pelo Senhor. Nossos dias estão contados por Deus. Ele tem um livro, gente. Ele tem um livro. Ele tem um livro, gente. O nosso Pai Celestial, ele tem um livro e a nossa história está escrita lá, gente. Nós fazemos planos, compramos coisas, corremos atrás dos sonhos e nos esquecemos que nossos dias estão contados. E não é pelo acaso, mas por Deus, que escreve com amor eterno. Mas assim, eu queria falar com você, eu queria que você entendesse que o mundo espiritual, ele é muito real, gente. Ele é muito real. Eu vivi uma situação. No Salmo 91, fala sobre as setas que voam de dia e a peste que se propaga nas trevas e a mortandade que assola o meu dia. Marcela, isso tudo é muito assustador. É real, gente. É real. Eu vi, não foi ninguém que me contou. Eu vi uma seta voando de dia. Era por volta de meio-dia. Eu era adolescente, eu estudava. Já estava encerrando ali, né? Eu estudava na parte da manhã. Quando eu vejo uma seta preta, sai de dentro da parede. Eu e a minha amiga estamos vendo aquela seta preta. Nós duas vimos a seta preta. E aquela seta vem vindo. E se eu e ela fôssemos quem somos hoje em Cristo Jesus, nós ergueríamos as mãos e diríamos assim: está repreendido em nome de Jesus Cristo. Ou talvez aquela seta nem chegasse perto da gente, eu chego até a me arrepiar. Por quê? Porque a gente estaria revestido de oração. Mas a gente não tinha defesa. A gente não tinha. Talvez como a minha amiga também se foi e não tivesse defesa no mundo espiritual. E aquela seta vem e entra no pescoço da minha amiga. E a gente tão ingênua, a gente não fez nada, a gente viu aquilo e ficamos ali sem entender o que era aquilo que a gente viu, gente. Uma seta preta vindo no vento. E essa seta entra no pescoço da minha amiga fica muito doente, gera um caroço no pescoço dela, ela tem a cicatriz até hoje. E tempos depois foi revelado que era uma obra das trevas, uma obra de inveja contra a vida dela. E foi quebrado através da oração, através do clamor, porque Deus tinha uma história para ela. Hoje ela é uma pastora, uma pessoa abençoada por Deus, mas a marca ficou, tá, gente? A cicatriz tá lá no pescoço dela. E ela sabe os dias de escuridão que ela viveu. E eu sei o que eu vi. E é isso que eu quero falar com você, sobre a gente pedir a Deus sempre proteção. Os nossos dias estão escritos pelo Senhor, porém a oração, ela tem poder de mudar decretos. E aí eu te dou exemplos bíblicos aqui. Esther, ela orou e jejuou. Um decreto foi modificado por causa do posicionamento da oração e do jejum. Existia um rei na Bíblia, o nome dele é Ezequias, está lá no livro de Isaías 38. Veio um decreto de morte sobre ele, ele vira o rosto para a parede, ele faz uma oração e a sorte dele é mudada. O decreto de morte que estava sobre ele foi modificado com o poder da oração. Eu anotei também sobre a história de Nínive, que está lá no livro de Jonas 3. Existia um decreto sobre aquela cidade por causa do pecado. Aquele povo se arrepende, ele ouve a palavra, o profeta prega. Eu estou aqui pregando para você. O profeta prega a arrependimento e o decreto é modificado. Nossos dias estão escritos, sim, mas assim, entenda assim, não é assim Deus que escreveu a sua história, não. Você tem livre-arbítrio. Deus tem o melhor para você, sempre. Só que as tuas escolhas vão te levar, às vezes, a um destino nada legal.
né? E aí, quando você ora, você cria sobre você uma camada de proteção, um revestimento espiritual, um revestimento do céu sobre a tua vida. A oração tem esse poder, ela muda cativeiro, ela muda sorte, ela transforma. A oração, ela é uma arma, ela é um escudo e ela é uma ponte entre a terra e o céu. Quando nós somos pessoas que estamos em constante oração, tem uma frase que eu gosto bastante, que é até de um bispo que eu assisto sempre, que ele diz assim: quem começa o dia orando, termina o dia agradecendo. Eu falo sempre pro meu filho, ele tem o hábito de orar o Salmo 91. Ora sempre, sempre diante dos confrontos da vida, das guerras da vida, clame pelo sangue de Jesus. Às vezes as pessoas, gente, ainda mais quando nós somos pessoas muito expostas, como era o caso da minha amiga, ela era uma pessoa muito exposta, ela era uma pessoa que estava sempre em palcos porque ela cantava, você atrai inveja. E quando você não tem uma proteção espiritual, muitas vezes as setas malignas vêm sobre nós, gente. E é sobre isso que eu tenho para derramar sobre você. Você buscar sempre o revestimento. Eu quero falar com você sobre a inveja. A inveja, a Bíblia fala, né, que ela tem o poder de corroer os ossos. As pessoas têm muita inveja de muitas coisas, mas principalmente de relacionamentos. Quando você tem amigos, quando você tem um marido, você tem uma esposa, quando você tem uma família, quando você tem laços que eles não podem comprar com dinheiro, a inveja tenta nos atacar. O mundo espiritual, ele é mais real do que a gente imagina, muito mais real, gente. Eu já vivi muitas batalhas espirituais, eu vejo constantemente o mundo espiritual. E o meu vídeo, hoje ele é uma reflexão para você pensar assim: se pedirem minha alma hoje, o que eu tenho preparado? Eu tenho falado de Deus a tempo e a fora de tempo? Eu tenho insistido? Qual é a última mensagem que você tem deixado para as pessoas? Que a gente pregue mesmo quando tá doendo. Que a gente ame mesmo sem retorno. Gente, claro que aqui a gente tem que ter sabedoria, que você tem que entender o que eu tô falando. Eu não tô falando pra você viver um relacionamento abusivo. Não, eu tô falando de amor, de misericórdia pras pessoas. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizendo assim, uma pessoa pediu perdão pra outra, e ela falou assim: não vou te perdoar porque não é tempo. Gente, oração do Pai Nosso, oração base. Perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Você não precisa saber muito da Bíblia, não. Você sabendo o Pai Nosso, que é uma oração que a gente, como brasileiro, já nasce com essa oração na boca, né, gente? Então, assim, perdoe, sabe? Que a gente ore mesmo sem palavras. Já aconteceu de você estar tão sem força, tá? Ai, tô cansada. Ore assim mesmo. Eu sou feliz, eu sou grata, eu sou abençoada. Não deu certo hoje, mas amanhã já deu. O Senhor é o meu pastor e nada há de me faltar. Ele me leva a águas tranquilas, a pastos verdejantes. Declara, traz à existência aquilo que não existe. Sabe por quê, gente? A eternidade, ela é real. Ela é real. E ela pode chegar a qualquer momento. A gente nunca sabe quando a senha vai ser chamada, né? E eu tô, assim, muito reflexiva sobre isso tudo, né? E eu quero deixar para você, por fim, Isaías 54:17, que diz assim: nenhuma arma forjada contra ti vai prosperar, desde que você se posicione. Não deixa para depois, não diz que tá sem tempo, não. Volta para casa do Pai, volta hoje. Talvez hoje tu esteja distante, esteja afastada. Talvez você nunca tenha feito uma oração de confissão, sabe? Você nunca disse: Senhor, eu te aceito. Faz morada. Às vezes a gente se apega tanto a coisas terrenas, né? Eu vou deixar para voltar o dia que eu. E aí a tua senha é chamada e é tarde demais. Volta hoje.
Que seja hoje o dia do teu retorno, Brahmantuni, Kiarabandarasup. Que você possa voltar para o seu pai, que você possa voltar para casa. É tempo de voltar. A gente vê tantas notícias, né? Tantas coisas estão acontecendo. Talvez a tua vida esteja muito boa, como estava a da minha amiga. Ela estava vivendo uma estação linda na vida dela. Eu estava lá desde quando tudo começou e eu sei o quanto ela correu atrás para chegar onde ela chegou. Mas e agora? Pediram a alma dela. E o que ela tinha preparado? Talvez no financeiro, muitas coisas. Mas e a alma? E agora? Volta para casa, volta para o Senhor. Ora comigo. Senhor Jesus, se essa pessoa que está ouvindo esse áudio, ela nunca tenha feito essa oração de confissão, que ela venha te aceitar hoje como Senhor, como Salvador. Diga, fala o teu nome. Te aceito, Senhor Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Escreve, ó Deus, o meu nome no livro da vida. Me ensina, Jesus, a contar os meus dias, para que eu alcance sabedoria. Que o teu nome possa ser escrito lá, que você possa entender a importância de buscar a Deus. Então aqui vamos fazer um resumo de tudo que eu falei. Primeiro, pregue a palavra de Deus a tempo e fora de tempo. Fale de Jesus, se você o conhece, fale dele. Apresenta ele, diz, conta. Gente, tem tantas pessoas que já viveram milagres incríveis com Cristo. Testemunha esses milagres. Para agora o que você está fazendo, encaminha esse vídeo para 5 amigos. Pessoas que precisam de Jesus Cristo. Primeira coisa. Segunda coisa. Pensa, se pedirem tua alma hoje, o que tu tem preparado? Marcela, não quero pensar nisso. Não muda que um dia, tomara que demore muito tempo, chame a nossa senha. Vai chamar. Se pedirem hoje. Se pedir daqui 5, 10 anos, 20, 30, 40, 60 anos. O que você tem preparado? Eu não tô falando de coisa que a traça come, não. Porque isso não dá pra levar, gente. Eu tô falando de caráter, eu tô falando de comunhão com o Pai. Ore. Me prometa que você vai orar antes de sair, que você vai orar antes de tomar decisões, que você vai pedir para Deus te revestir, te proteger contra a inveja, contra as palavras maldizentes, que antes de você comer, gente, antes de você comer coisas que você ganha no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, você vai orar. Senhor, eu ganhei um bombom, Deus. Ninguém precisa saber, não, gente. Senhor, eu apresento a Ti, repreenda todo o mal. Se tiver algo mortífero, que não me alcance. Eu já vi, gente, tá bom? Isso que eu tô contando pra vocês são coisas que eu vejo. Pessoas entrando na igreja carregada por causa de obra de feitiçaria. Eu lembro uma moça que ela ganhou uma sandália, ela botou a sandália no pé. A menina tava desfigurada. Obra de feitiçaria, gente do convívio. Ore, sempre. Ganhou presente, chegou alguma coisa na sua casa, ore antes, apresente a Deus, para que nenhuma arma forjada prevaleça contra você. Você vai orar, você vai falar do amor de Jesus, você vai apresentar, você vai pedir proteção a Deus. E você vai pensar que os teus dias estão escritos pelo Senhor lá no Salmo 139, mas depende das nossas escolhas, né? São escolhas que nós fazemos. Mas sabendo também que decretos podem ser mudados com o poder da oração. Quando você ergue a sua mão e aceita o Senhor Jesus como seu Senhor e seu Salvador, você deixa de ser uma folha solta no vento. E você passa a ter raiz. Raiz celestial, gente. A gente, como servo de Deus, Marcela, a gente está livre do mal, de tudo. Não, gente, não estamos. Estamos sujeitos a tudo porque estamos no mundo, estamos na terra. Mas faz muita diferença a gente ter Deus e não ter Deus, gente.
E eu quero deixar para você, só para fechar, um salmo que eu amo, que é o Salmo 27, versículo 4, que diz assim: uma coisa pedi ao Senhor. Eu amo falar isso, gente. E a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Gente, esse é o meu desejo. É o desejo que eu tenho para o meu filho, para a minha família, que nós possamos morar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. E que o Espírito Santo coloque em você esse desejo. Faz uma rotina de oração. Não saia de casa sem orar. Ore seu marido, ore seu filho, ore sua esposa, ore pelos seus amigos, ore seu trabalho. Abençoe pessoas. Seja alguém generoso. Aprenda a contar os teus dias. Seja bom, perdoe. Seja rápido em perdoar. Não seja aquela pessoa que fala assim: eu não levo desaforo. Gente, fica tudo aí, ó. Tudo aí. Reflita. Era isso que eu tinha para derramar sobre a tua vida. Meus olhos hoje mostram, né, a tristeza de pensar que ela não tá mais aqui. O luto é algo pessoal, mas com Jesus a gente vence. Peço que o Senhor conforte seu filho, seu marido, sua mãe, seus irmãos, e que ficam as lembranças boas. Nós vivemos muitos momentos bons, rimos muito, nos divertimos muito, com muito amor, e é isso. Que você busque a Deus a tempo e a fora de tempo. Que você pregue o amor dele a todo tempo. Volta pra casa. Volta pra casa. Se você chegou até aqui, chegou até o final, eu quero que você faça um combinado comigo, que você ainda essa semana vai à igreja. Marcela, não é só ir à igreja, mas é abrir teu coração. Se tem questão mal resolvida com alguém, gente, resolve logo. Perdoa, sorria, ame e viva. Se cuida, tá bom? Cuida do teu coração, cuida do teu corpo, cuida da tua mente. Nós somos templos do Senhor. Buscai o Senhor a tempo e a fora de tempo. Fala dele. Ore, clame. Que Deus te abençoe grandemente. Abençoe tua casa, tua família, os teus dias. Que venha boas notícias e renovo para todos nós. Em nome de Jesus. Não esquece, tá? Você é filha amada, filho amado de Deus. Deus te abençoe. Amém.